Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, os últimos 4 anos foram anos de passos bastante relevantes para o respeito pelos direitos das pessoas com deficiência, a começar pelo respeito pela sua autodeterminação. O que façamos nesta legislatura é aquilo a que se poderia chamar um verdadeiro teste do algodão da efetiva situação dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal e com essa situação, um teste à efetiva situação dos direitos humanos em geral no nosso país. E este orçamento é profundamente decepcionante para o país e é profundamente decepcionante para as pessoas com deficiência que nos exigem que respeitemos os seus direitos e que demos passos concretos e não meras intenções para que esse respeito se consubstancie. Nesta breve intervenção, gostaria de salientar 6 expressões concretas do que vos acabo de dizer. Primeiro, a Estratégia Nacional para a Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, chamada Agenda 2024. Diz o relatório do Orçamento que em 2020 se dará início à implementação da Agenda, algo que o relatório do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência apontava para algo que se situou em abril de 2017. Entretanto, nos debates parlamentares foi anunciado que a estratégia estava concluída ou na iminência de ser concluída. E agora, no relatório do Orçamento, vem-se dizer que finalmente a estratégia está concluída e está a ponto de ser começada. Mas a pergunta é: quando é que efetivamente esta estratégia, este programa 2024, que é um programa agregador para os direitos das pessoas com deficiência, quando é que efetivamente vamos contar com ele a ser posto em prática? E mais do que isso, qual é a possibilidade, qual é o grau de envolvimento das pessoas com deficiência, das suas organizações representativas, no desenho desta estratégia e na sua implementação. Exigência que, aliás, é feita pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Segunda expressão, vida independente. O relatório do Orçamento nesta matéria é profundamente decepcionante. Vejam, diz o relatório do Orçamento, vai-se reforçar o modelo de apoio à vida independente em vigor através do acompanhamento e da avaliação dos projetos piloto. Bom, implementar ou reforçar uma agenda através do acompanhamento e da avaliação dos projetos piloto é pura e simplesmente não dizer nada sobre o assunto. Mas acrescenta o relatório sobre o orçamento. Durante o ano de 2020, o Governo irá reforçar os projetos piloto de modelo de apoio à vida independente, diligenciando no sentido do alargamento do número de horas disponibilizadas a estas pessoas. Fantástico, porque isso significa que se o Governo agora reconhece que o número de horas prestadas a estas pessoas é insuficiente, é porque justamente é necessário acompanhar aquilo que foi um alerta que o Bloco de Esquerda sempre fez, no sentido de que a restrição de financiamento ao modelo de apoio à vida independente é o responsável por um número de horas insuficientes. E a verdade é que, olhando para a prática concreta que existe neste momento, nós encontramos diversos centros de apoio à vida independente, de vários CAVIs, em que o número de horas de apoio às pessoas com deficiência é absolutamente insuficiente nesta matéria. E, portanto, seja o Governo muito bem-vindo nesta matéria. Simplesmente há perguntas que é necessário fazer e que fazem o teste do algodão. Em concreto, que verba é que está disponível para o aumento do número de horas? Como é que vai ser feito o acesso ao financiamento? Com que critérios? Vai ou não ser suficiente para cumprir o número de horas de assistência que está previsto na lei? Estas são questões que têm que ser respondidas. Terceiro ponto, desinstitucionalização. O programa do Governo fala de um plano de desinstitucionalização para as pessoas com deficiência. Certíssimo. O Orçamento de Estado não diz rigorosamente nada sobre esta matéria. O que diz é que o Governo vai investir no aumento de equipamentos ao dispor destas pessoas. O que faz crer que, em boa verdade, se fala de desinstitucionalização, mas, na verdade, o que se vai fazer é um reforço da institucionalização. E a pergunta é: quem é que está a trabalhar em concreto no plano de desinstitucionalização?
que organizações é que estão envolvidas nesta matéria. São apenas as organizações do chamado setor social, que têm pela sua própria tradição uma vocação, uma cultura instalada de institucionalização, ou são outras instituições? Quarto ponto. Prestação social para a inclusão. O Governo anuncia, e bem, que vai ser concretizada a terceira fase da prestação social para a inclusão. Peço para concluir, faz favor. Concluirei, Sr. Presidente, prescindindo dos últimos dois pontos que queria ainda referir. Mas só dizendo o seguinte: esta terceira fase já tinha sido prometida para a anterior legislatura. Tem mesmo que concluir. E a pergunta que eu quero fazer é: que despesas é que vão ser efetivamente pagas e em que circunstâncias? Que exemplos é que o Governo nos pode dar? O orçamento é totalmente lacunar nesta matéria. Obrigado.